Versão do orçamento secreto favorece aliados de Lula. Gestão petista tem agilizado a liberação de repasses em áreas como saúde, assistência social e agricultura. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou um ritmo acelerado no repasse de recursos herdados do orçamento secreto e favoreceu aliados políticos, inclusive ministros de Estado, ao liberar os repasses em áreas como saúde, assistência social e agricultura. Em alguns casos, o dinheiro caiu na conta das prefeituras 24 horas depois de ter sido reservado no orçamento, algo incomum na máquina pública. Um dos beneficiados foi o Hospital Veredas, localizado em Maceió, com 17,9 milhões. A diretora financeira do hospital, Pauline Pereira, ex-prefeita de Campo Alegre, e prima do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Olha só, o dinheiro foi empenhado no dia 29 de junho e no dia 30 já estava na conta da prefeitura na capital alagoana, responsável pela intermediação. A prefeitura de Maceió, administrada por João Henrique Caldas, do PL, outro aliado do presidente da Câmara, mandou o recurso para a entidade menos de um mês no dia 19 de julho. Enquanto isso, funcionários faziam greve na porta do hospital por causa de salários atrasados. Alagoas, reduto de Lira, foi o estado que mais recebeu recursos este ano, principalmente do Ministério da Saúde. Foram 3 vezes mais recursos do que São Paulo e 1000 vezes mais do que o Amapá. 1000 vezes, pessoal. Porra! Em outros 4 ministérios, Agricultura e Pecuária, Educação, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e Cidades, os ministros privilegiaram seus próprios estados na hora de mandar o dinheiro. Além disso, havia concentração de empenhos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional de Piauí, reduto do relator-geral do orçamento. Já a Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Paraíba, o Codevasf, privilegiou a Bahia, de onde é o deputado que apadrinhou o presidente do órgão do cargo. O chamado orçamento secreto foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O Congresso, no entanto, deu um jeito para garantir o mecanismo no orçamento de 2023, com a sanção de Lula. Parte dos valores foi transferida para os ministérios, um total de 9,85 bilhões de reais. Além da eleição presidencial do ano passado, Lula classificou o mecanismo do orçamento secreto como uma excrescência. Antes da eleição, né? Da eleição presidencial do ano passado, Lula classificou o mecanismo do orçamento secreto como uma excrescência. Se é secreto, tem safadeza, afirmou o petista durante o discurso em maio, ainda na pré-campanha. Na época, o então candidato do PT ao Palácio do Planalto chegou a dizer que o Congresso era o pior da história e defendeu a retomada do controle do dinheiro federal pelo Poder Executivo, o que não aconteceu. Depois de eleito, Lula afirmou que as emendas não deveriam mais ser secretas, mas foi aconselhado por aliados a parar com as críticas e a fazer uma aliança com Lira. Outro repasse feito em tempo recorde ocorreu no Ministério da Agricultura. No dia 20 de julho, o órgão destinou 5,3 milhões para a manutenção de estradas de terra em Canaraná, um dos redutos eleitorais do ministro Carlos Fávaro, do PSD. Em 27 dias, o dinheiro já estava na conta da prefeitura. Dos 277,5 milhões liberados pela pasta de Fávaro, praticamente a metade foi parar em Mato Grosso. O estado do ministro recebeu 285 vezes mais do que o vizinho Mato Grosso do Sul, que também é um centro de produção agrícola. Outro polo agropecuário, o Rio Grande do Sul, vítima de uma estiagem e de 3 ciclones tropicais. Só esse ano ficou com 4,2 milhões, um valor 32 vezes menor. A assessoria de Fávaro não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem sobre os critérios adotados, né? Também favoreceram seus próprios estados os ministros de Educação Camilo Santana, das cidades Jader Filho e do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, Santana destinou metade do dinheiro da educação para o Ceará, com 4,8 milhões de um total de 9,8 milhões.
Jader Filho priorizou o Pará, com 39% dos 146 milhões e ponto 9, destinados que eram para do extinto orçamento secreto, né? Enfim, vamos, pessoal, tá, aqui é só a lista só, né? O Carlos, para não embrulhar muito o estômago, né? Vamos partir para análise. Primeiro, isso é do jogo mesmo, né? Você ter o cara vai lá e privilegia, né, o seu aliado político. Isso é a parte do jogo, né? De certa maneira. Mas o problema é que não pode ser só isso o jogo, né? Eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso, Carlos. Olha, eu penso o seguinte: se o jogo é esse, então a gente tinha que dividir o país apenas para 27 ministérios, reduzir, né, o número, porque aí você colocava dos 26 estados e mais um representante do Distrito Federal na máquina pública, né, federal, nos ministérios, aí você reduzia até o tamanho, né, que aí cada um daria para o seu estado em acordo com os outros 27 ministros se reuniam e começava a dividir o bolo. Não, é um país sem projeto, né? A gente observa isso, porque, na verdade, a execução do orçamento é uma execução de prioridades, né, dos recursos que são arrecadados pelo suor honesto do povo brasileiro, e esse suor honesto do povo brasileiro ele é distribuído pelo suor, aliás, no ar-condicionado dos desonestos, né, que fazem parte também do povo brasileiro. Essa massa política, né, enganosa que a gente vive. Eu queria corrigir o Lula, né, porque é muito fácil. O que é secreto, como é que se diz? Ele diz que não, que tem safadeza, mas também no caso aberto também tem safadeza. Nós estamos assistindo aí, né, a distribuição de recursos, né, de uma maneira extremamente interessada e política, e onde a Constituição, que não vale nada nesse país, diz que o princípio da moralidade pública, da administração pública, é a moralidade pública, a impessoalidade. Então, quer dizer, onde está a impessoalidade nisso? O ministro da Agricultura manda para o seu estado a maioria dos recursos do seu ministério, o ministro da Educação manda para o estado dele, né? Então, o da assistência social, da mesma forma, manda para o Piauí. E aí você vê, por exemplo, demandas distintas, por exemplo, 1000 vezes recursos que um determinado estado recebeu e 3 vezes mais do que o estado de São Paulo, que é o maior estado da federação, mais populoso e certamente com demandas importantes também, quanto tantos outros estados. O que nós estamos vendo no Brasil, na verdade, é um loteamento do país, dos negócios, né, fazendo com que os interesses do político central, que aí se reveste no cargo de presidente, ele administrar o país conforme seus interesses, aonde ele quer arrumar. Então, o que ele está fazendo? Ele está injetando, né, combustível nesse barco, porque a gente tem uma administração compartilhada, né? A Constituição brasileira fez isso de errado, de colocar um sistema presidencialista subordinado a um parlamento, e aí você tem que negociar com o parlamento de uma maneira não, eu diria, como termo comum, né, republicano, uma série de composições. Então, o presidente da Câmara consegue essas chamadas de emenda PIX, né, que você coloca e já sai, né? Então, já vai direto para o seu estado. Não importa se é importante, inclusive, Ítalo, não se importa também se os valores que estão sendo repassados estão bem dimensionados, né? Se você vai, por exemplo, ter uma determinada obra, atuar no campo da saúde, construir uma unidade que seja, de qualquer tipo, você não sabe se esse orçamento está batendo com as verdadeiras necessidades da região. Então, certamente tem coisa superfaturada, tem coisa inútil, né, que está sendo adquirida, e um conjunto, né, um esbanjamento de recursos públicos que só geram simplesmente uma inatividade, né, do ponto de vista do emprego, capacidade de crescimento do país, e também inflação e juros altos, que é o que destrói a economia brasileira.
Perfeito, não, perfeito, né? Acho que o que. Vamos lá, né? Vou dar a minha visão sobre isso, né? O problema é que é o seguinte: você. É óbvio, né? Você não. É utopia você imaginar um cenário onde não haverá algum tipo, né, de articulação, né? Onde um político, né, ele vai privilegiar, logicamente, o seu reduto eleitoral, né? Isso é perfeitamente cabível, tá? Isso é perfeitamente. Inclusive, eu acho que isso aí deveria ser, é, 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 enfim, né, considerado justo, né? Num certo sentido, uma certa dimensão, né? Um político está sendo eleito por aquele, pela sua, né, o seu público-alvo, né, seu eleitorado, né, para favorecer, né, de certa maneira, o seu eleitorado, para buscar melhorias específicas para aquele eleitorado, né? Então, assim, eu acho que isso aí é perfeitamente cabível. O problema é que nosso sistema, né? Nosso sistema, primeiro, ele é muito gigante, né? Então você tem aí, né, você está falando aqui de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, entendeu? Sendo despejados, né? É muito dinheiro, entendeu? É muito difícil fiscalizar isso aí, então aparecem problemas de corrupção, pela questão de quantidade mesmo, né? Então você imagina, cada deputado aqui vai ter centenas de indicações de orçamento. Você imagina você fazer uma averiguação de irregularidades para cada um dos deputados e senadores, mais os ministros, entendeu? Né? Então, assim, é muito difícil, não é muito difícil, é impossível, é humanamente impossível você ter, né, um sistema que consiga controlar, né, uma quantidade de dinheiro como essa, né, distribuída para tantos agentes, né, disperso tanto, né, em tantas iniciativas, né. Então, o primeiro ponto, é muito grande, e o que favorece a corrupção, né, favorece a corrupção. Segundo, morde uma parcela também muito grande do orçamento, né? Morde uma parcela. Então, esse tipo de destinação é a regra, não é a exceção. Né? É a regra, não é a exceção. Então, quer dizer, muita gente está dizendo aqui perfeitamente cabível, né? O pessoal aqui de São Paulo, né? Pessoal do sul do país, né? Mas, pera lá, mas, né? A gente está arrecadando dinheiro, não está recebendo quase nada, né? E aqui não se trata de fazer investimento em área social apenas, né? Porque de fato, na área social, estados como os estados do Nordeste, né? Regiões como o Nordeste, precisam, né, de mais atenção do que São Paulo, né? Proporcionalmente falando, não que aqui não tenha problema também, óbvio, né? Mas de fato lá a porcentagem de miseráveis é muito maior do que aqui, né? Acontece o seguinte: o investimento público também precisa ser na forma de infraestrutura para possibilitar que o Estado continue tendo, né, vigor para continuar gerando mais e mais e mais e conseguir gerar prosperidade para a população interna, né, e para a população de fora. Porque a prosperidade de São Paulo reverbera na sua região, reverbera no país inteiro. Não é verdade? Então, assim, então tem esse ponto, né? Tem esse ponto. Então, enfim, né? Então, na minha opinião, o problema tá aí, né? Você tem um estado inchado e extremamente mal administrado. Mas não tem como administrar bem uma quantidade dessa de dinheiro, né, o Carlos? É isso que você precisa entender, né? Porque às vezes existe, né, aquela resposta que é o seguinte, né? Mas e se o Estado me desse retorno do imposto que eu pago, referente ao imposto que eu pago? Aí não seria tudo bem? Mas o problema é que isso é impossível, né, cara? Se você não tem minimamente um sistema de mercado ali operando, você não consegue ter eficiência, né? O que você comentar, você explicar às pessoas por que o Estado grande ele nunca vai conseguir ser tão eficiente quanto uma economia de mercado? Primeiramente porque os contratos econômicos, né, os contratos da economia, eles se dão no âmbito da liberdade, da eficiência, né, da vontade individual em relação ao consumo, à obtenção do bem, né, não é uma condição imposta pelo Estado.
Eu vejo que um dos pontos que você apontou que são de grande relevância, um deles é exatamente aquilo que você falou em relação à questão dos recursos, da forma que são gastos e os destinos, né? Quer dizer, quando você coloca qualquer tipo de recurso no orçamento e alguém demanda algum ente federado demanda algum tipo de recurso, que é muito justo e correto, ele precisa ter um projeto, precisa ter um plano, precisa ter um orçamento real daquela verba que está sendo demandada. Então, hoje, simplesmente, você não tem análise nenhuma, você perdeu, como você falou bem, a questão do controle. Porque, pelo menos, você tinha um processo de liberação onde você sabia exatamente para onde o dinheiro está indo, independentemente das malandragens que ocorriam, de um superfaturamento, de apresentar coisas excessivas nos orçamentos municipais, etc., e também dos estados. Mas você tinha, vamos dizer assim, desculpa a frase, mas é segunda-feira. Você tinha basicamente o crime organizado. Nós estamos assistindo o crime desorganizado. Né? Eu mando aí qualquer dia, eu mando qualquer coisa. Hoje de manhã chegou uma demanda aqui, de tarde já está saindo o dinheiro. Entendeu? Isso é exatamente uma destruição da organização do país. Está acontecendo claramente entre nós que não dá mais para você raciocinar sobre pontos, né? Você fala, isso não é assim que se faz no orçamento, o mercado é muito mais positivo em termos de resultado do que as aplicações do Estado, mas isso não está sendo cotejado. Nós estamos sendo governados por uma estrutura que quer exatamente dominar todos os meios de produção e controlar a vida do brasileiro como se eles pudessem, né, ser nossos tutores de forma permanente. Então não adianta dizer assim, eu vou te apresentar alguma coisa melhor aqui para você privilegiar o mercado que é mais eficiente. Ele não vai ter esse senso de cotejamento para chegar e dizer, não, realmente você tem razão. Ninguém está procurando a razão. Ninguém está procurando o que é certo ou mais certo. Eles querem exatamente assumir o controle do país e usar nos benefícios os seus interesses próprios, quer sejam legítimos do ponto de vista que você coloca da destinação política, atender seus representantes, mas nós sabemos que por trás disso, essas emendas elas escondem interesses gravíssimos, né, de desvio de recursos. Nós estamos fazendo, por exemplo, agora a liberação de recursos do país para essas empreiteiras que roubaram o Brasil junto com o governo, novamente para fazerem obras fora do país, na África. Eu esqueci agora o país, mas então tem um pedido aí de liberação de 100 milhões. Então você vê que as coisas estão assim, totalmente destruídas. O país perdeu totalmente o rumo. Ele vinha se recolocando numa estrada de recomposição, de crescimento, liberdade de mercado, redução da inflação, redução de juros, crescimento do mercado interno, poder de compra das pessoas, ajustando as contas nossas para que a gente pudesse, de fato, permitir que o mercado interno brasileiro pudesse se soerguer, existir, a questão do salário justo, e nós estamos terminando, né, praticamente um ano vendo um governo perdulário, um governo que não tem nenhuma proposta no campo fiscal, no campo monetário. Aliás, porque o monetário não é do governo, não é só o Conselho Monetário Nacional que colocou lá a fixação da inflação. Mas a política monetária, se não fosse o Banco Central independente, nós já estaríamos com a inflação, a explosão. Né? Já teríamos, com certeza, como na Argentina, a indisponibilidade de produtos. Então, o que nós precisamos perguntar para nós mesmos é que tipo de projeto de país que nós estamos assistindo e vamos ficar inertes. Vamos deixar essas coisas acontecerem da forma que estão. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Se vai na sequência da pauta aqui, a gente vai discutir outros assuntos, mas a linha central é essa. É um país dominado por uma gangue, uma estrutura criminosa que se encastelou novamente no país e que simplesmente estão recebendo continências, elogios, né? E não acontece nada. E não acontece absolutamente nada com essa gente. É imoral, não é transparente,
pessoal, por exemplo, a destinação de recursos de ministros, por exemplo, desse lado, como estão sendo feitos. Era para ser demitido e processado. O recurso é o recurso do suor das pessoas, não existe recurso público, como bem lembrou a famosa, né, primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. É do contribuinte o recurso. Não existe R$1 que se coloque dentro do orçamento da União que não tenha sangrado do suor das pessoas que trabalharam nesse país para essa gente fazer isso, para dar dinheiro para apadrinhado em volumes absurdos e fazer seus interesses, né, políticos prevalecerem. E aí é um âmbito de chantagem dos dois. Ou você vota comigo ou não tem recurso. E você recebe recurso e votar comigo. Então, nós estamos numa situação, Ítalo, em que há uma crise profunda de virtudes. Se o Brasil não discutir os perfis morais do exercício de cargo público e não avançar sobre isso de maneira cívica, o Brasil não tem solução de continuidade. Estou vendo pessoas falarem em divisão do país. Quando eu falei aqui em divisão dos estados, eu falei tipo assim, em vez de você ter 40 ministérios, você só tem 27 e os 27 operam ali e discutem entre eles os repasses, que é exatamente o modelo que a gente está vendo aí, que já que é ministro que decide. O que eu quero dizer é que o Brasil é uma unidade indissolúvel. Jamais pode se pensar em desistir do Brasil como uma unidade, né, de território continental e altamente de potência próspera. Nós não podemos admitir que marginais destinem, né, o caminho do Brasil. E a gente fique simplesmente assistindo, esperando virem tomar nossos recursos, virem tomar a nossa propriedade, né, assassinar, né, aqueles que, por exemplo, têm opiniões diferentes, ou encarcerá-los. Né? Então, eu acho que essa é a questão. O Brasil tem que botar na pauta, os partidos políticos têm que ser pressionados a colocar na pauta o grau e nível de liberdade que vai exatamente gerar aquilo que você perguntou inicialmente, uma condição de desenvolvimento do país numa economia livre. Porque sem homens e mulheres livres não existe economia livre e não existe país. Nós estamos vivendo uma ditadura. Nós somos tomados por uma casta de uma elite burocrática vil, né, que administra o país e que tomou tudo para si, e nós somos subjugados por eles.